Alô, você que resolveu me dar um votinho de confiança hoje. Aprender um pouquinho comigo, enquanto eu também aprendo, te ensinando um pouquinho que eu sei, certo? Eu não sou o senhor da verdade, ao mesmo tempo eu não sei tudo, mas eu sei que eu posso te ajudar em algumas coisinhas, certo? Então, hoje a gente vai tratar de um tema transversal a todo e qualquer tipo de investimento, ao mesmo tempo que ele é transversal a toda e qualquer atitude que você tem em relação à sua vida. A gente vai trabalhar isso em cima do seu mindset, que basicamente explica como você olha para a vida, como você vê os seus obstáculos, como você enfrenta eles, como você se levanta depois de cair. Certo? Então, para começar, eu queria explicar o que é o mindset. E nada mais é do que sua configuração mental. Ah, mas que configuração mental, né? Não sou um computador. Não tem nada a ver, animal, não tem nada a ver. Configuração mental é simplesmente a forma como você olha para tudo o que te acontece. Tem gente que culpa os outros o tempo todo. Tem gente que olha, percebe aonde essa pessoa consegue controlar a situação e tenta efetivamente resolver o problema. São duas formas de olhar para a mesma coisa. E isso se reflete em cima da configuração mental. Se reflete na forma como uma pessoa olha para a mesma situação de perspectivas diferentes. Ou seja, é a lente pela qual você vê a vida. Imagina que você está num carro. Seria como se fosse seu para-brisa, ok? É o vidro pelo qual você enxerga as coisas. Então, trabalhando em cima disso, nós temos nossas crenças, que você já deve ter ouvido falar sobre diversas vezes, sobre crenças limitantes, etc., que nada mais são do que, literalmente, crenças e maneiras de pensar que já fazem com que a gente comece uma atividade errado. Por quê? Porque tem um pensamento muito legal do Henry Ford que eu trouxe aqui, que basicamente ele fala que se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de toda forma você está certo. O que ele quis dizer com isso? Sei lá, não estava lá quando ele falou. Mas não, mas a minha interpretação da coisa, podem ter diversas, então a minha interpretação da coisa é que se você começa, por exemplo, empreendendo na sua vida, você quer abrir um negócio, mas você já vai pensando que vai tudo dar errado, que você não sabe como fazer, que você não entende nada de contabilidade. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, você já está começando errado. E não vai dar certo de jeito nenhum. Tá? Agora, se você olha para a situação da seguinte maneira, eu não sei como empreender, mas eu consigo buscar o conhecimento e eu vou aprendendo ao longo do caminho, corrigindo meus erros, é outra cabeça com a qual você entra naquela situação. Então imagina que você está lá, seus primeiros 6 meses de empreendedorismo, você com seu negócio novo, nossa, que orgulho, abriu o bolichinho da esquina. Nem deve mais existir boliche, mas era a forma como a gente lá no Rio Grande do Sul chamava da vendinha da esquina, sabe? Tá, você abriu ali sua padaria, sua vendinha, deu 6 meses, você tá com um baita de um problema. Aí você olha e pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não presto para ser empreendedor, eu não sei nem por que eu comecei. Ou você olha e pensa assim, tá, como que eu resolvo? Foi o que eu falei, são duas maneiras de olhar para o mesmo problema, ok? Então, convém que você entre da maneira certa, com pensamento positivo. Então, por que do mindset? Basicamente, ele aumenta suas habilidades, porque ele aumenta a sua capacidade de lidar com problemas. Então, sempre que você tem um problema, não importa em qual área você tem a atitude correta para resolver. E resolvendo esse problema, você acabou de aprender uma nova habilidade. Então você sempre vai aprendendo, vai recebendo feedbacks. Ao mesmo tempo, você olha para os seus erros como forma de aprendizado. Ou seja, você tem um problema aqui. Ok, eu posso resolver da maneira X ou posso resolver da maneira Y. Dessa vez eu resolvi da maneira X e me levou 2 meses para resolver. Da próxima eu resolvi da maneira Y e levou 1 semana. Opa, peraí, tem um jeito melhor. Então você aprende com seus erros. Você vai cada vez melhorando a sua atitude, melhorando a sua performance em relação a isso. Certo? E ao mesmo tempo desenvolve proatividade perante a sua própria pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ser responsável pelas suas próprias atitudes e pelos seus próprios resultados. Então, quando você tiver um problema daqui para frente, com o mindset correto, autorresponsabilidade, você vai olhar para ele e vai resolver com a cabeça erguida, e se não conseguir,
Tenta de novo. Isso é proatividade em relação à sua própria pessoa. É você tentar e tentar e tentar e tentar. Ok? Até que a coisa dê certo. Então, com base nisso, já falando de autorresponsabilidade, como eu já basicamente já frisei, autorresponsabilidade é o primeiro dos tópicos que eu queria trabalhar hoje. E por que autorresponsabilidade? Porque eu acho que ele é a base para todo o resto. Então, se você é autorresponsável, você para de culpar o mundo pelos seus problemas. E não quer dizer que você seja responsável por toda e qualquer coisa que te aconteça. Não tem nada a ver com isso. Às vezes você realmente não tem poder sobre as coisas e as coisas acontecem de forma que é inexplicável. E basicamente a gente tem que aceitar, mas, como eu falei, com a mentalidade certa, a gente aceita, ergue a cabeça e segue em frente. Ok? Mas a autorresponsabilidade traz um aspecto muito importante, que ela foca nas soluções. Então, quando você para de culpar o mundo pelos seus problemas, culpar o governo, culpar meu cônjuge, culpar minha mãe e meu pai porque não me fizeram herdeiro, né? Não são multimilionário para eu não estar precisando fazer esse vídeo hoje para vocês, né? Tudo culpa deles. Não, brincadeiras à parte, a autorresponsabilidade fala exatamente sobre isso. A culpa não é de ninguém nesse aspecto. Se a minha vida está como está, 90% da minha vida quem controla sou eu. Ou seja, os resultados dependem de mim. Se ela está assim, a culpa é minha. Ok? Os outros 10% você ignora porque seus resultados não vão ser provenientes desses 10%, acredite. Tá? Mas se você controla 90% dela, controle seus resultados. Foque nas soluções e não no problema. Certo? Tenha decisões maduras, produtivas. Comunicação positiva é um aspecto fundamental. Por quê? Porque se você chegar, assim como eu falei do empreendedorismo, já com a cabeça de meu Deus, eu não consigo fazer isso, por que eu comecei e está tudo errado. Você conhece alguém que faz isso. Talvez você mesmo faça. E você sabe que essa pessoa não vai para lugar nenhum, ela fica sempre andando em volta, círculo, fica dando em voltas, e não sai do lugar. Tá? Então, com a autorresponsabilidade, a gente tem as 4 esferas de influência, que nada mais são do que aspectos da sua vida. Onde a primeira esfera é o seu mindset, ou seja, como eu falei, basicamente a lente da sua vida, a forma como você olha para ela. Você decide como você quer olhar para um problema. O problema pode ser o pior problema do mundo, mas você pode olhar para ele tirando algum aprendizado ou simplesmente deixando que ele te afete mais e mais e mais sem tirar nada daquilo. Ok? Como a gente falaria no Rio Grande do Sul também, chorando as pitangas. Vai ficar chorando ali, chorando as pitangas, não vai fazer nada. Só vai ficar chorando. Então você tem 2 maneiras para trabalhar em cima do seu problema. Ok? Depois, um aspecto muito importante, que é saúde. Se você pensa que você vai fazer investimentos, que você vai trabalhar seu mindset, e que lá na frente você vai estar livre, você não pode esquecer de um aspecto que é a sua saúde. Porque de nada adianta você estar financeiramente livre se você está uma pessoa completamente acamada. Ou está não consegue mais caminhar, não consegue mais levantar uma sacola do supermercado, não consegue mais caminhar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus netos, não consegue fazer nada. De que adiantou a sua liberdade financeira? Então, saúde é um aspecto fundamental, um dos 4 pilares. E na saúde tem 3 aspectos muito importantes, que é saúde, alimentação e exercício. Cuide disso, porque vai fazer diferença e você vai se arrepender se você não cuidar disso no futuro. Ok? Depois disso, nós vemos para o aspecto do dinheiro. Mas dinheiro não é importante, não traz felicidade. Então me deixa chorando em Paris, né? Num iate, viajando o mundo inteiro. Dinheiro pode não trazer felicidade, e de fato não é ele quem traz, mas ele permite que você faça muita coisa que você tem vontade de fazer. E são essas experiências que, aliadas a com quem você faz, ou seja, seus relacionamentos, que vão te trazer felicidade. Então, por exemplo, você pode sim ter experiências gratuitas. Você pode estar jogando bola com seus amigos, ou sei lá, com seu filho, com seus netos, qualquer coisa assim, e ser muito feliz fazendo isso, porque de fato é uma experiência muito feliz. Agora, eu garanto que você também gostaria de fazer uma viagem com a sua família,
né? Gostaria de poder fazer um churrasco com seus amigos com a tranquilidade de saber que aquele dinheiro da picanha não vai fazer falta, porque a picanha tá cara pra caramba. Então, assim, dinheiro não traz felicidade por si só, mas traz experiências. E experiência traz felicidade. Certo? Então, dinheiro é um aspecto importante da vida, sim. Não seja hipócrita para falar que não é. Porque só quem fala que dinheiro não é importante é aquela pessoa que não consegue obter dinheiro e fica tentando justificar isso botando a culpa nos outros. Que foi o que eu falei, autorresponsabilidade. Ah, mas tu tá falando isso porque tu é rico, Gustavo? Não, eu sou pobre, cara. Eu sou pobre pra caramba. Mas eu tô tentando chegar lá. E eu sei que só depende de mim. Ok? Depois disso, nós temos uma quarta esfera, que é uma esfera referente às suas habilidades. Valor agregado. O que você agrega para a sociedade? Que problema você resolve? E as habilidades só são desenvolvidas quando você tem um mindset correspondente, um mindset que te permita obtê-las. Porque se você for a pessoa que fica chorando o tempo todo, que não corre atrás dos seus objetivos, você não aprende habilidades novas. Porque você está o tempo todo, passa tempo, e você está simplesmente culpando o mundo, achando problema atrás de problema, ao invés de buscar aprender uma habilidade nova que podia ser a solução dos seus problemas. Então, quando você olha com um olhar de vou buscar uma solução, você aprende uma habilidade nova para resolver aquele problema e, junto com ele, parabéns. Você aumentou seu leque de habilidades e fazendo isso ao longo dos anos, você vai ver que lá na frente você vai ser uma pessoa que, assim, com perdão da palavra, mas foda. Tá? Por quê? Porque todo mundo que é foda hoje em dia, o cara tem habilidade pra caramba, o cara sabe gerenciar uma empresa, o cara conversa bem, o cara é super educado, o cara chega no lugar e ninguém precisa saber que ele é bem sucedido. Mas o cara se comporta de uma maneira que normalmente as pessoas recorrem a ele para resolver os problemas, mesmo que nem conheçam ele antes. Pode ver. Entra numa sala, fica num bar, alguma coisa assim, e você vai reparar que tem sempre uma pessoa ou outra que se destaca pelo comportamento. Certo? Tem sempre. Pode observar. Garanto que você vai conseguir começar a observar isso e vai ver que, nesse aspecto, eu tenho um pouquinho de razão. Tá bem? Então, depois disso a gente vem para um outro aspecto importante, que junto com a autorresponsabilidade, esse aspecto tem mais a ver com os investimentos. Tem mais a ver propriamente com eles, por quê? Porque gratificação instantânea é basicamente, no mundo completamente corrido que a gente vive, a gente busca obter sempre uma gratificação instantânea, ou seja, a gente busca fazer coisas que tenham resultados imediatos, para que a gente possa ter essa recompensa logo o mais rápido possível. Só que a verdade é que a maioria das coisas que as pessoas buscam demora para vir. Então, para olhar para os seus investimentos. Você acha que você vai investir hoje e ficar rico amanhã? A não ser que você seja o sortudo que ganha na loteria, não vai. Tá? Vai demorar. Às vezes 5, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30 anos. Depende da sua eficiência, depende das suas atitudes, sobre o que você faz para conseguir dinheiro, sobre como você investe, depende de mais variados aspectos. Mas normalmente demora. Não é de uma hora para outra. Ok? Então, falando de metas de longo prazo, para a gente conseguir trabalhar isso em relação aos seus investimentos, é bom que a gente já venha trabalhando a mentalidade no sentido de, cara, eu estou investindo hoje, mas eu sei que meus resultados vão vir daqui a anos. Eu não vou olhar amanhã para a corretora, depois de amanhã para a corretora, depois de amanhã para a corretora, a não ser que você seja trader, mas aí não é o que eu estou falando aqui. Tá? O que eu estou falando é sobre investimentos de longo prazo, buy and hold, eventualmente fazendo uma compra e uma venda, mas enfim, eventuais. E você vai ver que você ficar olhando dia após dia não muda seus resultados. Mas se você olhar 1º de janeiro, 1º de julho, 1º de dezembro, 1º de julho, 1º de dezembro, 1º de julho, 1º de dezembro, você vai ver que ao longo do tempo você vê resultados. Então isso basicamente se dispersa para os mais diversos aspectos da vida. Por exemplo, a gente estava falando de saúde.
Você quer ter aquele corpo de capa de revista, né? Eu também quero, eu tô gordinho pra caramba. Não é de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra. É indo na academia, é treinando, é fazendo dieta por meses, talvez anos. Então, tudo exige resiliência, tudo exige uma perda dessa gratificação instantânea, certo? Um pensamento de longo prazo, ok? Por que eu falei em relação aos investimentos? Basicamente, tem um cara que o nome dele é Jeremy Siegel. E esse cara escreveu um livro que é Investindo em Ações no Longo Prazo. Fica aí a recomendação de leitura, tá? Um livro muito bom. Então, o que esse cara fez foi estudar no longo prazo, no longuíssimo prazo, como eram os retornos dos investimentos que as pessoas faziam. Sejam eles em treasuries, que é o tesouro direto americano, seja ele na renda fixa, ouro, dólar, mas principalmente nas ações. E o que esse gráfico mostra é que o retorno das ações, se vocês forem olhar para um período mais curto ali de 40, 60 anos, ele vinha meio junto ali com o tesouro, né, com a renda fixa. Mas no longuíssimo prazo, a diferença é descomunal. A gente está falando ali de 1.778 dólares para 705 mil dólares. É uma diferença de mais de 350 vezes. Ok? Então, pensamento de longo prazo. Depois, colaborando e corroborando com o que eu acabei de falar, nós temos um estudo do mesmo cara, que está no mesmo livro, inclusive, que ele diz o seguinte: ele pegou e observou os retornos tidos por investidores quando esses investidores investiam em ações, renda fixa ou títulos do tesouro. E o que ele observou é que no longo prazo, mais de 20 ou 30 anos, o retorno das ações nunca foi negativo. Ah, isso quer dizer que se eu comprar a ação daquela empresa falida, com 20, 30 anos eu fico rico, né? Não, animal, não! Não é isso. O que ele está falando é que investindo da maneira correta, no longo prazo, é quase impossível de você não ter um retorno positivo. Certo? Então, aprenda a investir, invista direitinho, tenha paciência. Os retornos vão vir. Ok? Então aqui eu deixo o nome dele, basicamente o livro, que é do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. E ali tem aquele linkzinho abaixo, que basicamente ele trata de um aspecto e um teste interessante, que é o teste do marshmallow, que nada mais era do que um teste de gratificação instantânea feito com crianças. Depois pesquisa teste do marshmallow no YouTube, você vai ver. E a aplicação dele nos investimentos, ok? Basicamente foi a conversa que a gente teve aqui hoje. Foi a conversa de investir no longo prazo, porque os retornos virão no longo prazo. Tenha paciência e invista consistentemente, os retornos virão. Depois algumas dicas de ouro, que eu gosto sempre de deixar, que é: não acredite só em mim. Eu não sou o senhor da verdade, eu não sei tudo. Eu sou um aspirante ao mercado financeiro. Eu não tenho 20 anos de experiência, mas eu tenho alguns resultados, ok? Então, assim, faça sua pesquisa independente, assista outros canais, busque múltiplas fontes de informação e crie a sua própria teoria de investimento, tá? Assistindo diversos influenciadores ou pessoas que publicam conteúdos que você acha relevante, crie a sua tese de investimento, crie a sua teoria, aprenda a investir de forma própria. Não fique buscando diquinha na internet, porque normalmente isso tira dinheiro das pessoas. Tira dinheiro não sobre a forma de fraude, mas sobre a forma de maus investimentos. Ok? Então, lembrando que nada do que foi falado neste vídeo é recomendação de investimento, é tudo com basicamente aspecto didático e com fins didáticos, e rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. Fica o meu forte abraço, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like em qualquer lugar aqui, que sei lá onde é que fica o like, mas deixa o like aqui,
tá? E fica o meu forte abraço. Se inscreve no canal que eu vou ficar postando mais coisa. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.